Olá, sejam bem-vindos ao Direito em Tópicos, o canal de aulas de direito grátis, onde você tem a oportunidade de saber como aprender direito e entender mais sobre os assuntos apresentados em outros ramos do direito. Estamos no curso de Teoria Geral do Estado, uma introdução ao direito constitucional, onde nesta aula iremos estudar o nascimento e extinção dos estados. Mas antes de começar, gente, se inscreva no canal, para ajudar a gente aqui a alavancar nosso canal e também para você não perder nenhuma novidade. E dê uma conferida no nosso livro, que eu vou deixar na descrição do vídeo, e o nosso curso também, que está na descrição desse canal, beleza? E aproveita, se quiser tirar todas as dúvidas sobre o nosso projeto, acessa lá o nosso site www.direitoemtópicos.com, beleza? Então vamos lá, vamos começar pelo nascimento dos estados. Bem, de maneira singela, gente, podemos dizer que um Estado surge quando estão presentes seus três elementos essenciais que a gente já viu: a população, o território e o governo. Beleza? Então, apesar desses elementos, eles por si só eles não provocam o surgimento do Estado, porque é necessário, gente, algo mais para que haja uma união entre esses elementos e assim se vislumbrar um Estado propriamente dito. É sabido pela doutrina que os primeiros estados eles surgiram de forma natural, com a evolução das sociedades humanas. Primeiramente houve o surgimento de comunidades primitivas, até a gente chegar na formação política que conhecemos hoje. Mesmo em comunidades primitivas, já existiam regras de comportamento para o convívio harmônico entre seus indivíduos, mas tal comportamento social ele era regido pelo direito natural. Nessa linha de pensamento, gente, confirmamos a diferenciação entre nação e Estado. Por quê? A nação é a entidade de direito natural, enquanto o Estado é a entidade de direito positivo. Assim, vemos que a nação subsiste independentemente da existência do Estado, ou seja, diante da possibilidade de extinção de um Estado, sempre haverá a possibilidade de seu ressurgimento sob uma nova roupagem. A morte do Estado, gente, pode se dar por diversos fatores, mas o mais comum é em virtude da resistência à sua estrutura, que é apoiada em sua força, que em alguns casos gera descontentamento entre seus administrados, ensejando em que? Na sua derrubada. De acordo com a doutrina, o Estado ele nasce de três modos: o modo originário, secundário e derivado. Vamos ver cada um desses para a gente entender melhor. Primeiramente, o modo originário. Bem, esse aqui é bem singelo, bem simples. O modo originário, gente, é aquele que independe de qualquer fator externo, pois o Estado ele surge do próprio meio nacional, dos próprios indivíduos que compuseram aquela comunidade, e surge o Estado. No modo secundário, é um tipo de Estado que decorre de uma nova unidade política, podendo nascer da união ou da divisão de Estados, como, por exemplo, a confederação, a federação, a união pessoal e a união real. Vamos ver cada uma dessas para entender melhor, A confederação, a primeira delas. A confederação, gente, é a união de países independentes que possuem objetivos de interesse comum, buscando o fortalecimento da defesa e a cooperação mútua. Já a federação é a união mais próxima, são mais aproximados, é perpétua, é indissolúvel, em que há uma só pessoa de direito público para representar aquelas províncias que se juntaram e são representadas em âmbito internacional. A união pessoal é o caso de uma união de dois ou mais países, gente, onde há uma representação monárquica, havendo neste caso aqui uma unidade governamental. Tal união possui natureza precária, transitória, pois sua manutenção ela depende exclusivamente de eventuais direitos sucessórios ou convencionais, o principado, etc. União real. União real significa, gente, uma união efetiva, com natureza permanente, entre dois ou mais países que formam uma única pessoa de direito público internacional. A união real ela pode ser dividida em união real de divisão nacional e união real de divisão sucessoral. A divisão nacional decorre da independência de uma região ou província que integra o Estado, formando-se assim uma nova unidade política. Já a divisão sucessoral é típica de monarquias medievais, gente, onde o Estado é propriedade da monarquia. O modo derivado dessa formação de Estado. Neste caso, gente, o surgimento do Estado ele decorre de movimentos externos, que podem ser colonização, concessão de direitos de soberania ou ato de governo. Bem, vamos ver cada uma dessas. A colonização. Colonização é a forma de povoamento de terras alheias por povos estranhos à sua região, formando um sistema político vinculado ao colonizador.
Já a concessão dos direitos de soberania é um sistema muito comum na Idade Média, onde os monarcas concediam direitos de autodeterminação aos seus principados, ducados e condados. Já o ato de governo é a forma pelo qual um novo Estado nasce, em decorrência de uma simples vontade de um conquistador ou de um governante absoluto. Beleza? Agora acabamos de ver aqui o nascimento dos Estados, vamos ver agora a segunda parte, que é a extinção dos Estados. Beleza? Bem, de um modo geral, um Estado, gente, desaparece quando ausente quaisquer daqueles elementos essenciais que nós vimos: população, território e governo. Contudo, gente, havendo uniões e divisões de Estado, também estaríamos diante de um desaparecimento de Estado. Vejamos alguns casos que ensejam a extinção dos Estados. A conquista. Havendo desorganização, gente, ou enfraquecimento de sua organização, um Estado está sujeito à violação de sua soberania por outro Estado, utilizando-se para isso o uso da força ou por meio de movimentos separatistas internos. A imigração. Pode ocorrer a extinção do Estado caso haja um movimento muito grande de uma população nacional, se estabelecendo no território do Estado invadido, pois, nesse caso, gente, haverá um conflito entre nações em um mesmo território. Beleza? A expulsão. Quando ocorre o uso de forças conquistadoras, em que há a ocupação plena de território invadido, forçando aquela população vencida a abandonar suas terras. A renúncia dos direitos da soberania. Neste exemplo, gente, ocorre quando um Estado ele renuncia seus direitos de autodeterminação em favor de outro Estado mais forte, formando assim um novo Estado e bem maior, um Estado novo e maior, porque eles se aglutinam a esse Estado dominador. Vamos falar agora sobre esses dois assuntos, nascimento e extinção dos Estados, mas verificando as teorias das escolas de pensadores aplicadas a esses dois temas, nascimento e extinção dos Estados. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui. Teoria sobre nascimento e extinção dos Estados. Bem, vamos ver os entendimentos doutrinários sobre nascimento e extinção dos Estados. Tais estudos eles analisam os fatos jurídicos que propunham o acatamento de todos os povos em razão dessas transformações. O primeiro tema que a gente vai ver aqui é o princípio das nacionalidades. Primeiramente, vamos ver o conceito de nacionalidade diante da realidade estatal, gente, conforme apresentado aqui por Said Malouf. Consistindo no Estado na organização política de uma nação, a cada nacionalidade diferenciada deverá corresponder uma composição política autônoma. Bem, pelo princípio das nacionalidades, temos que os grupos humanos, que são distintos pelos vínculos de raça, língua, usos e costumes, tradições, formam os grupos nacionais. E assim cada um desses grupos forma o seu próprio Estado. Temos então, conforme afirma Queiroz Lima, pelo princípio das nacionalidades, pode ensejar em bondade ou maldade, gente. Pois, por um lado, serve de reivindicações legítimas e, por outro lado, pode servir uma luta por expoliações injustas, né? A outra teoria aqui, a teoria das fronteiras naturais. Bem, por esta teoria, entende-se que cada nação deveria ter seu próprio território, ou seja, um complemento natural, onde deveria haver uma delimitação por meio de grandes acidentes geográficos naturais. Para essa teoria, a geografia do terreno, com seus relevos naturais, já daria a delimitação adequada para o território de cada nação. Beleza? Esse é o entendimento. Teoria do equilíbrio internacional. Ela é também chamada de teoria da paz armada. Esta teoria ela foi criada para manter o equilíbrio europeu, os conflitos que tinham entre as nações europeias, procurando evitar o conflito entre essas várias nações existentes na região. Assim, entre as principais potências, deve-se almejar uma igualdade de domínios territoriais, um acordo entre essas grandes potências, para que haja o quê? Um fortalecimento proporcional dos estados. Você não pode deixar um lado mais forte que o outro, senão haver esse desequilíbrio. Então, por essa teoria, os estados se manteriam assim em decorrência desse equilíbrio internacional. A teoria do livre-arbítrio dos povos. Por essa teoria, ela é semelhante do princípio das nacionalidades, porque ela defende a vontade nacional do Estado. O que se entende aqui, gente, é o livre consentimento, na verdade, né, de cada povo para justificar e presidir a existência do Estado. Essa doutrina ela é resumida da seguinte forma, o seu entendimento. Nenhuma potência tem o direito de submeter um Estado contra a vontade soberana da respectiva população. Bem, com isso,
Chegamos ao final de mais uma aula de Teoria Geral do Estado, uma introdução ao direito constitucional, onde nós estudamos o nascimento e extinção dos estados. Na próxima aula iremos estudar, gente, a origem dos estados, beleza? Então fiquem ligados, segue a gente aí, se inscreve aí no canal. E por hoje a gente vai ficar por aqui e até a próxima aula.